Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Controle social em ação. Tribunal de Contas do Estado lembra municípios sergipanos sobre avaliação dos portais da transparência. Os jurisdicionados receberam uma cartilha com informações de todo o processo de avaliação. Investimento em capacitação. Escola de Contas do TCE promove curso com formação de agentes de contratações e simulações práticas no sistema do compras.gov. Conduzir o processo de licitação com mais segurança, com mais celeridade. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Reconhecimento aos serviços prestados à sociedade. Presidente do TCE, Suzana Azevedo, é condecorada pela Prefeitura de Aracaju com a comenda da Ordem do Mérito Seligi. Receber essa medalha para mim é uma honraria que me faz trabalhar muito mais para Aracaju. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da vez é o projeto da Receita Federal que incentiva o contribuinte a destinar parte do imposto de renda a projetos sociais. Está comigo o Dr. Edson Fiel, delegado da Receita Federal. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. Gestores e jurisdicionados dos municípios sergipanos devem ficar atentos aos prazos do ciclo de avaliação dos portais da transparência. E a Coordenadoria de Auditoria Operacional do TCE reforça sobre a importância da fase de validação das informações pelo Tribunal de Contas. Confira os detalhes. O ciclo de avaliação dos portais da transparência de 2024 teve início no último dia 15 de abril, com o envio de ofício aos controles internos de todos os municípios sergipanos. Além disso, os jurisdicionados receberam também uma cartilha com informações de todo o processo de avaliação. O Programa Nacional da Transparência Pública é uma iniciativa da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, que tem como objetivo promover a transparência das informações relacionadas ao uso do dinheiro público e estimular o controle social. Como o tribunal ele não tem braço para chegar em todos os lugares, a população ela pode ela mesma realizar esse controle. E, além disso, a população também ela pode, inclusive, efetivar denúncia, né, no Tribunal de Contas. E para esse ciclo, o Tribunal de Contas iniciou expedindo ofício dia 15 de abril para todos os controladores internos, explicando a metodologia, enviando o link com cartilha e com também o cronograma disponibilizado pelo Atricom, que coordena esse programa nacional. As avaliações consideram diversos critérios e entre os principais estão despesas, licitações, contratos, receita e folha de pessoal. O cronograma de avaliação seguirá nos próximos meses e entre os dias 29 de abril e 17 de maio acontece a fase do processo em que os controles internos de cada município realizam a autoavaliação dos portais. Já a partir do dia 20 de maio, começa a penúltima fase, que é a de validação das informações pelo Tribunal de Contas. A partir disso, a Atricom ela faz um controle de qualidade dessas avaliações do Tribunal de Contas via uma amostra e disponibiliza o resultado em novembro, para toda a sociedade poder consultar o resultado de todos os entes avaliados. Vale lembrar que o município que deixar de cumprir os prazos estabelecidos no cronograma ou tiver nota abaixo de 7, poderá receber punições. O Tribunal de Contas ele pode autuar, transformar em um processo e caso persista as irregularidades, ou seja, a ausência o descumprimento da lei de transparência pública, ele pode ser sancionado. Quando o assunto é capacitação, a Corte de Contas do Estado não mede esforços para levar conhecimento aos servidores. E o exemplo disso foi o curso promovido pela Escola de Contas do TCE com formação de agentes de contratações e simulações práticas no sistema de compras.gov. O curso sobre a nova lei de licitações e contratos com simulações práticas no sistema do compras.gov teve início na última quinta-feira e foi finalizado na última sexta-feira. Servidores de diversos setores da Corte de Contas participaram do treinamento que aconteceu no Laboratório de Informática da Escola de Contas do TCE. Ministrado de forma online pelo servidor público federal e presidente da Comissão Permanente de Licitações, Saulo Alves, o curso foi ofertado para atualizar os servidores da Corte sobre a chamada nova Lei de Licitações, que estabelece normas para os processos de compra e contratação por órgãos da administração pública.
Pública. São 20 servidores das diversas áreas, das áreas de licitações e contrato, da área de controle interno, da área de assessoria jurídica da presidência, que estão sendo capacitados para que possa conduzir o processo de licitação com mais segurança, com mais celeridade e, acima de tudo, apresentar maior volume de resolutividade. Com carga horária de 20 horas, o curso contou com 5 módulos: vigência e aplicação da nova lei de licitações, papel do agente de contratação, planejamento e fase preparatória, fase externa da licitação e uma oficina prática no portal de compras.gov. Os servidores elogiaram a estrutura do treinamento e destacaram, entre outras vantagens, a possibilidade de realizar o trabalho de maneira mais eficiente. Sempre estar atento às inovações, às jurisprudências, e esse curso foi voltado justamente para isso, né? Que é para orientar os agentes de contratação, o pessoal que trabalha junto ao jurídico, no meu caso, o controle interno, para que a gente possa trazer mais celeridade e mais desburocratizar o serviço, que é importante, né? Não só fazer um bom serviço, mas também fazer da maneira mais célere possível para que a administração flua bem. O TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE na penúltima semana de trabalho do mês de abril, nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 92 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias, reformas, transferências para reserva remunerada, pensão previdenciária especial e revisões de proventos e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 69 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro e o conselheiro substituto Rafael Fonseca, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, relatório de auditoria, recursos de reconsideração, embargo de declaração, aposentadorias e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 25 processos, 10 protocolos e uma medida cautelar. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, denúncias, tomadas de contas, recursos de reconsideração, representação, ofício e manifestação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. Em uma reunião no Tribunal de Contas do Estado, com a participação de diretores, membros e servidores do órgão, debateu futuros trabalhos e novas demandas no TCE. A manhã de diálogo entre a presidência do Tribunal de Contas e os servidores da casa aconteceu na última quarta-feira no auditório da Escola de Contas do TCE. A presidente da Corte, conselheira Suzana Azevedo, reuniu todas as diretorias do órgão para que apresentassem aos servidores efetivos do TCE um balanço das ações já realizadas durante a atual gestão e um cronograma dos próximos trabalhos que serão realizados. Além de atualizar os servidores em relação às ações desenvolvidas, o encontro também serviu para ouvir os anseios e as necessidades dos servidores relacionadas ao trabalho. O objetivo da gestão é manter reuniões periódicas com os servidores. A seguir, o presidente do TCE é homenageado com a comenda da Ordem do Mérito Serigi. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a gente destaca o projeto da Receita Federal que incentiva o contribuinte a destinar parte do imposto de renda a projetos sociais. Depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Valquíria Miron, jornalista, apresentadora da TV Alese. E minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: quais são os tipos de recursos admissíveis no TCE? Então, Valquíria, são 4 recursos administrativos previstos no nosso regimento interno. Temos o recurso de reconsideração, os embargos de declaração, agravo e, finalmente, o pedido de reexame. O recurso de reconsideração pode ser interposto contra a decisão da Câmara ou do Pleno. Os embargos contra a decisão que houver obscuridade, contradição e omissão. O agravo contra decisões interlocutórias, sejam elas monocráticas ou colegiadas. Por fim, temos a ação rescisória. A mesma deve ser
considerada como ação autônoma e não meramente um recurso administrativo, podendo ser interposta contra a decisão de mérito transitada em julgado e nos casos elencados no referido regimento. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, foi homenageada pela Prefeitura de Aracaju pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Ela foi uma das personalidades condecoradas na capital com a Comenda da Ordem do Mérito Serigia. A entrega da Comenda da Ordem do Mérito Serigia aconteceu na última segunda-feira no Teatro Tobias Barreto. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, recebeu a comenda no grau grande oficial, ao lado de outras autoridades. Concedida pela Prefeitura de Aracaju, a honraria foi criada em 1973 para homenagear pessoas ou instituições que prestaram serviços importantes ao município de Aracaju. Ao agradecer a homenagem, a presidente do TCE disse que o reconhecimento serve como motivação para trabalhar ainda mais. Receber a maior comenda do município de Aracaju, a cidade que eu nasci, a cidade que me projetou para a vida, a cidade que me realizou como profissional, como pessoa. Aqui eu me realizei, onde eu me formei, eu exerci 2 mandatos de vereadora de Aracaju, 5 mandatos de deputada estadual. Eu fui secretária municipal de governo da Prefeitura de Aracaju, secretária-chefe da Casa Civil do Governo do Estado e hoje como presidente do Tribunal de Contas. Então receber essa medalha para mim é uma honraria que me faz trabalhar muito mais para Aracaju. E lá no Tribunal de Contas tenho certeza que mais responsabilidade eu ainda tenho depois da comenda, porque com certeza nós temos que fazer Aracaju cada dia mais linda para os sergipanos e os aracajuanos, as escolas de Aracaju possam funcionar contento, a saúde de Aracaju. Então, nós estaremos envolvidos em todos os problemas de Aracaju para que sejam solucionados e que os aracajuanos possam ter uma cidade linda, uma cidade onde todos possam ser felizes. O diretor administrativo e financeiro da Corte de Contas, Augusto Fábio Oliveira, também foi homenageado e recebeu a comenda no grau de oficial. Membros do Ministério Público de Contas, diretores, coordenadores e membros do TCE prestigiaram a cerimônia. A campanha que incentiva o contribuinte a destinar parte do imposto de renda a projetos sociais é o tema de hoje no nosso quadro Diálogo Cidadão. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre a iniciativa com o delegado da Receita Federal em Sergipe, Edson Fiel. Veja. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar de um assunto que importa a todo cidadão brasileiro, né? Não vou falar daquela coisa bruta, tenebrosa, o leão, né? Mas é do leão, sim. Mas é um leão que, ao que me parece, que está vindo com uma roupagem diferente. Está comigo o Dr. Edson Fiel, delegado da Receita Federal. Nós estamos em tempos do leão, em tempos do imposto de renda. Obrigado por sua vinda, delegado. E eu quero falar primeiro sobre uma campanha que me parece que é a prioridade nesse momento, quando se fala em prestação de contas, ajuste de contas com o imposto de renda, que é uma campanha Destina Sergipe. O que é essa campanha? Bom, primeiro, ressaltando aí essa questão do leão, hoje nós temos o leão amigo, né? Aquele leão manso, aquele leão que trabalha em favor da sociedade e em benefício dela. Então, a Receita Federal não está aí só para arrecadar, a gente está aí para tentar patrocinar, para tentar ajudar, para tentar apoiar projetos em favor da sociedade sergipana. Que historicamente, brasileira, né? O leão, nesse período, deixava muita gente em polvorosa. Pois é. Ainda deixa, mas vocês querem vender uma imagem agora diferenciada. Pois é, e aproveitando, hoje a gente inclusive disponibiliza as informações para os contribuintes pessoas físicas fazerem as suas declarações, a declaração pré-preenchida. Então vai na linha de que a gente quer orientar, que a gente pensa na conformidade fiscal, na conformidade tributária, né? Hoje o contribuinte e a gente orienta que utilizem a declaração pré-preenchida que está disponibilizada pela Receita Federal, no ECAC, né, no Centro de Atendimento ao Contribuinte. Então, muito dificilmente ele vai cair em uma malha se utilizar a declaração pré-preenchida, que seria aquela imagem, aquele reflexo de um leão mais ativo, seria talvez a malha fiscal que a gente tem historicamente. Um leão proativo.
Pois é, isso mesmo. Lhe avisa antes. E essa campanha? Bom, a campanha Destinar é uma campanha que visa sensibilizar os contribuintes de uma forma geral, contribuintes de imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, sobre a possibilidade de destinar uma parcela do imposto de renda devido, que seria recolhido para a União, para projetos envolvendo criança e adolescente e idosos. Essa destinação é feita via fundos municipais, estaduais e federais dos direitos da criança e do adolescente e fundos dos direitos do idoso. Então, fundo da criança, da criança, né, e do adolescente e dos idosos nos municípios, a gente está falando aqui também para os nossos jurisdicionados, né, nos municípios que têm a tutela, né, que tem o registro formal do Conselho. Né? Perfeito. Que é algo que é importante. Perfeito. Esses fundos eles devem ser habilitados junto ao Ministério competente. Eles figuram na declaração do imposto de renda como ativos, como disponíveis para receberem as destinações, né? Então, se a gente for lá no programa gerador da declaração, a gente identifica todos os fundos que estão habilitados para receber essas doações, né? Os fundos do Estado de Sergipe, nós temos aí 2 em relação aos idosos, que é o Fundo do Estado de Sergipe e o Fundo do município de Aracaju, e temos 39 fundos, né, relacionados à criança e ao adolescente, habilitados para receber as destinações. Como funciona a regra, delegado? Quem pode, qualquer cidadão pode fazer essa doação? Qual é a logística que ele utiliza para formalizar isso? Porque é tudo declarado, é tudo aberto. Você não chega por uma janelinha e deposita um valor e diz quanto deu. Né? Tudo tem que ser claro. Claro. Bom, a destinação está entre o rol das ações sociais, né, previstas nas leis de incentivo fiscal. Na verdade, é incentivo fiscal puro, é renúncia fiscal do governo federal. Então, o contribuinte que faz a declaração pelo modelo completo, contribuinte pessoa física, pelas deduções legais, ele pode destinar até 6% do imposto de renda devido, daquele imposto que ele iria pagar para a União, ele pode pegar até 6% desse valor e destinar 3% para os fundos do direito da criança e do adolescente e mais 3% para os fundos do direito dos idosos. Na própria declaração existe a ficha específica, que é doações diretamente na declaração. Então, quando ele preenche a sua declaração com as demais informações e entra demais informações e entra nessa ficha, a própria ficha já faz a simulação de quanto ele pode destinar, considerando o imposto de renda devido. E aí, para o contribuinte, é bastante identificar o fundo de sua preferência, o município de sua preferência, o estado de sua preferência, pode ser também uma destinação para o fundo federal, né, das duas áreas, dos 2 segmentos, idoso e adolescente, e processar sua declaração. Algo bem importante, o valor destinado não sai do patrimônio pessoal daquele que está fazendo a destinação. Como falei, ele deixa de recolher para a União e encaminha esse valor para os fundos, né, do município de sua preferência. Esse valor destinado, se a gente tiver imposto a pagar na declaração de ajuste anual, ele vai reduzir o valor do imposto a pagar. Né? Se a gente tiver imposto a restituir, o nosso valor a restituir vai ser aumentado exatamente naquele valor que foi destinado. Então é importante que não tem custo para o cidadão, né? A gente não tira nada do patrimônio pessoal nosso, né? Na verdade apenas redirecionamos um valor para projetos, né, em favor de pessoas vulneráveis. Que são programas sociais hoje extremamente importantes, né? O idoso nem se fala, né? É a criança. E o adolescente hoje sendo tratado como uma das prioridades. Infelizmente, tem que se lembrar disso circunstancialmente. Com relação ao pagar, não é só quem tem imposto a recolher, a pagar a receita. Quem tem a receber também pode fazer contribuição e essa contribuição não sai do valor que ele tem a receber? Perfeitamente. Na verdade, não há custo pessoal, né? Não há nada em relação ao nosso patrimônio pessoal. A gente já iria encaminhar esse valor, esse imposto para a União.
né? Então, como é uma renúncia fiscal da União, permite, é uma prerrogativa do cidadão dizer, não, eu quero pegar uma parte do imposto que eu ia direcionar para a União e vou aplicar, né, para projetos no meu município, para projetos no meu estado, para projetos federais. Então, é pura vontade do cidadão, né, fazer essa destinação. Frisando, mesmo que a pessoa tenha imposto a restituir, que o cidadão tenha valores a receber da Receita Federal, o valor que ele destinar vai ser acrescido a esse valor a receber. E um detalhe, né, ele recebe esse valor corrigido pela taxa Selic, que talvez seja um dos melhores investimentos do mercado, né, porque não tem imposto de renda e a taxa Selic tem um patamar bem razoável em relação àqueles valores pagos. É uma ação de cidadania, acima de tudo, né? Então, independentemente de ter imposto a pagar ou ter imposto a receber, você pode contribuir com esses conselhos, com esses fundos, que estará esse recurso sendo repassado. E, evidentemente, todos esses fundos passam por um processo de controle, de fiscalização, da gestão desse recurso, né, delegado? Perfeito. A destinação, a gente entende que é uma possibilidade muito segura e legal, prevista em lei, né? Primeiro, está prevista lá no Estatuto do Idoso, está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é fiscalizado pelos órgãos públicos de uma forma geral, pela própria sociedade civil, que tem representantes nos conselhos municipais. O Tribunal de Contas faz a verificação da aplicação daqueles valores que são recebidos pelos municípios. A Receita Federal acompanha todo esse processo. O Ministério Público acompanha todo esse processo. Então, a gente considera que há uma segurança, além da preocupação com a transparência, né? Existem as ferramentas disponíveis na internet que mostram todo esse processo com transparência, né, com informações detalhadas de para onde foram aqueles valores, para onde foram aplicados os valores destinados. Tem um caráter profundamente pedagógico, né, do cidadão começar a conhecer, né, os aparelhos sociais que estão aí, que deveriam funcionar e como eles devem funcionar e ou estão funcionando, né? Você sabe saber de tudo, né? Que a gente chegou a fazer uma pesquisa de por que não se destina. Na verdade, a conclusão é que se não se destina porque não se tem conhecimento dessa possibilidade. Porque, volto a dizer, nada sai do nosso bolso, é apenas a nossa vontade que prevalece em utilizar esse valor para projetos envolvendo essas pessoas necessitadas. E está aí o Diálogo Cidadão trazendo esta informação a todos, não apenas ao nosso jurisdicionado, mas a todos que acompanham este importantíssimo canal de comunicação, de diálogo, né, de divulgação. Vocês trabalham no universo monetário do Sergipe, do contribuinte sergipano, com que cifras para esses conselhos? Veja, Messias, eu queria inicialmente dizer que a nossa arrecadação nos anos de 2019 para mais recente, ela subiu bastante, ela cresceu bastante. Ano passado nós fomos o segundo maior estado, Sergipe, em termos proporcionais, que cresceu em relação à arrecadação envolvendo a nossa campanha Destinar. Ano passado a gente arrecadou 2.200.000 no estado de Sergipe. Em 2022, né, no ano anterior, a gente arrecadou 1.200.000, então a gente cresceu 76%. Ou seja, a gente está conseguindo alcançar o público, está conseguindo estimular o cidadão de que é importante, é significativo e é algo muito... É um ato de amor, é um ato de solidariedade. Então, o contribuinte sergipano tem se sensibilizado. Mas eu tenho que lhe dizer que a gente não alcança nem 2% daquele valor que potencialmente a gente tem condições de atingir no estado de Sergipe. Em levantamentos feitos pela Receita Federal, né, nós temos um universo aqui que poderia destinar até 90 milhões. Né? A gente poderia conseguir isso com base na declaração do ano passado, 2023, a gente conseguiria arrecadar aí talvez 90 milhões de reais se todos aqueles que podem destinar o fizessem. Né? E é importante ressaltar que só pode destinar aquele cidadão que faz a declaração pelo modelo completo. Então a gente tem uma
gama, uma quantidade razoável de cidadãos que utilizam o modelo simplificado. Então, simplificado não pode? Não pode, só pode quem utiliza das deduções legais. Então, o nosso potencial em Sergipe, hoje o efetivo arrecadado é de 2 milhões e 200 em 2023, mas a gente pode chegar a 90 milhões. A maior dificuldade... Tem muita coisa para trilhar aí, viu? Isso. A nossa grande dificuldade é convencer as pessoas que têm imposto a restituir, a destinar. Por quê? Porque esse cidadão ele tem que antecipar, aumentando a sua restituição para depois receber. Então, ele tem que fazer um recolhimento para depois receber. E aí a gente, como o universo de cidadãos que tem imposto a restituir é bem razoável, em Sergipe falando, se referindo especificamente a Sergipe, a gente tem que tentar convencer essa parcela, esse segmento de declarantes, que eles podem destinar qualquer valor. Muitas vezes eles veem lá na declaração 6% um valor um pouco mais alto e talvez não tenha disponibilidade desse valor para destinar, mas se ele enviar R$50, R$100, R$20, quanto ele acha que tem condições de destinar, faz uma diferença muito grande no bolo final de destinação. Muito obrigado, delegado. E palavra final, lembrando, está até dia 31 de maio, né? Isso. A apresentação da declaração e, quiçá, todos, né, nesse universo de chegar a 90 milhões, façam as suas doações aos conselhos devidamente cadastrados. Perfeito. Nós que agradecemos, depende de nós, né, fazer um mundo melhor, fazer uma sociedade melhor, a transformação social. Então, o prazo de entrega da declaração é até 31 de maio, é o prazo limite também para fazer a destinação. Então, quem for destinar vai ter que antecipar através de um DAF esse valor, né? Se for imposto a pagar, são 2 DAFs, um do imposto a pagar para a União e um para a destinação. Se for imposto a restituir, apenas um DAF, e esse DAF deve ser quitado até o dia 31 de maio. Né? Após isso, não temos condições de considerar esse valor como destinação. Muito obrigado, delegado. Bom trabalho. Nós que agradecemos. Eu sei que vocês têm muito trabalho nesse período. Nós que agradecemos. Obrigado. A entrevista que acabamos de exibir, você pode rever no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até nosso próximo encontro.